Olá, amigos, a paz do Senhor. A personagem bíblica de hoje, a mulher virtuosa, é Rispa. E a história de Rispa está no livro 2 Samuel 21, versículos de 1 a 14. E aconteceu que Josué já tinha chegado com o povo de Deus à terra prometida, a terra de Canaã, e já tinha conquistado Ai, a cidade de Ai. Ao lado está Gibeão, a terra de Gibeão. Os gibeonitas temiam o povo de Deus e eles resolveram enganar Josué. Eles vestiram de mendigos, pegaram pão bolorentos e vieram à presença de Josué. E disse para ele que eles eram homens de terra distante, que eles estavam até com as roupas rotas, o pão que eles tinham trazido, que era novinho, já tinha perdido, e que eles queriam a proteção deles. Mas Josué acreditou naquela conversa e fez um acordo com eles de que não tocaria na vida deles. Só que é o seguinte, depois de 3 dias, Josué descobriu que eles eram os gibeonitas. Mas, como todo trato que é feito na terra, toda aliança que é feita na terra é ligada no céu, esse povo passou a ser poupado. Então não se podia atacar esses homens. Mas aconteceu o quê? No reinado de Saul, ele não respeitou esse acordo. E ele atacou os gibeonitas e feriu esses homens. Depois que Saul já tinha morrido, que Davi começou a reinar, houve uma fome, uma seca muito grande de 3 anos. E aquilo incomodou muito a Davi. Aí ele consultou o Senhor qual o motivo daquilo que estava acontecendo. E o Senhor disse que era por causa da quebra da aliança através de Saul. Então ele procurou o líder dos gibeonitas e perguntou o que ele poderia fazer para resgate dessa ofensa que foi feita àquele povo. Eles pediram a cabeça de 7 homens descendentes de Saul. Aí ele ficou numa situação difícil. Só que o seguinte, como ele tinha promessa feita junto a seu amigo Jonatas, filho de Saul, que se Jonatas morresse, ele protegeria os seus filhos, ele poupou Mefibosete. Ele não indicou o nome dele. Mas ele lembrou dos filhos de Merabe. Merabe tinha 5 filhos. E ele apresentou esses 5 filhos e mais 2 que eram filhos de Rispa, a concubina de Saul. Eu até pensei que quando Davi casou com Mical, ela não teve filhos. Eu falei que não sei se outras pessoas pensam assim, mas eu lembrei do seguinte: e se Davi tivesse tido filhos com Mical, a situação ainda seria mais complicada, porque Davi não tinha descendência ali, junto à família de Saul. Mas isso aí é de menos importância. Aconteceu que esses 7 homens foram enforcados no monte. Só que é o seguinte, a Bíblia não fala se Merabe, a filha de Saul, se ela ficou muito deprimida ou como que ela ficou. Logicamente ela ficou triste, mas ela não fez nada que fosse notório para se colocar no livro sagrado. Mas no caso de Rispa, sim, porque ela, quando viu aqueles filhos enforcados, ela escolheu uma pedra que tinha vista para aquelas pessoas mortas e colocou tipo um pano de saco, um pano sobre aquela penha, e ela ficou ali dias e noites, velando por aqueles corpos, pelos 2 filhos e pelos 5 de Merabe. E ela ficava espantando de dia os pássaros e à noite espantando as feras selvagens. A coragem dessa mulher, a dedicação dessa mulher, o amor e o devotamento pelos seus filhos. E ela ficava ali, talvez sem um banho, talvez sem nada para comer, sem nada para se banhar, e ela ficava ali sem preocupar consigo mesma, mas preocupada em proteger aquelas pessoas penduradas ali. Era um tipo de morte que era considerada indigna, era só para pessoas cruéis, para pessoas
tipo bandidos, pessoas que não mereciam consideração e honra nenhuma. E lá estavam os 2 filhos dela e os 5 outros. E ela lá, constantemente ali na proteção. Porque é o seguinte, se um animal, por exemplo, um pássaro bicasse, bastava uma bicada no corpo para que o cheiro do sangue exalasse e os outros pássaros viessem e devorassem tudo. E também, naquele tempo, essa morte, quando os animais dilaceravam, como foi com Jezabel, era coisa muito indigna. Então, ela não queria que seus filhos, que não tinham feito nada de mal, não roubaram, não mataram, não fizeram nada assim terrível contra a humanidade, estivessem naquela situação ali, correndo risco de serem devorados. E ela ficou ali como uma mãe zelosa, uma mãe que cuidava, uma mãe cuidadora. E nós pensamos em todas as mães. Oh meu Deus, como que aquela mulher foi digna, foi corajosa, porque ela pensou nos seus filhos até depois de eles mortos. E ela ficou ali, a gente não sabe por quanto tempo, por quantos dias, mas até que a chuva voltasse. Só que Davi ficou sabendo que ela estava ali por tanto tempo. E Davi mandou retirar aqueles corpos. Buscou os ossos de Saul e de Jonatas, que estavam em Jabes de Gileade, juntou com corpos desses rapazes e eles foram enterrados no túmulo de Quis, que é o pai de Saul. Mas o que é mais interessante é que essa mulher, ela foi diferenciada, porque ela podia pensar, já estão mortos mesmo, infelizmente já aconteceu, mas não, ela pensava neles. Eu fico pensando, nós que graças a Deus nossos filhos estão vivos, como nós as mães nos preocupamos, como nós cuidamos, e nós temos medo das aves de rapina, que são as pessoas que os influenciam negativamente, as feras do campo, que são pessoas que oferecem coisas ilícitas, que podem levar para o mau caminho, para o caminho da perdição, para o caminho da morte. E nós, como essa mulher, nós vigiamos, nós oramos, nós jejuamos por eles, nós somos sempre atentas a tudo que acontece, aonde eles vão, o que estão fazendo, ou corrigindo quando necessário, porque essa é a nossa obrigação. E aquela mulher, mesmo estando os filhos mortos, ela estava ali cuidando, ela estava ali sendo mãe, mesmo quando não tinha mais nada o que fazer. Então, nosso pensamento vai para todas as mães. Nós que estamos sempre olhando pelos nossos filhos, entregando a vida deles para Deus, para que Deus os proteja, os livre do mal, porque o mundo oferece mais coisas ruins do que boas. E Rispa, ela nos mostra uma história triste de vida. Eu até pensei, oh meu Deus, vai ser triste falar de Rispa, mas ao mesmo tempo eu vi Deus presente o tempo todo, porque lá naquele tempo o velório era uma coisa muito importante, fazer o velório e o sepultamento, porque uma pessoa que não tinha um sepultamento decente é porque era indigna. Então, no caso dela, ela não queria que os filhos ficassem nessa situação. Mesmo mortos, ela não queria que eles passassem por esse vexame, por essa vergonha. Então, que seja um exemplo para nós, para que nós continuemos zelando pela nossa casa, orando pelos nossos filhos, intercedendo pela vida deles, porque sempre há alguém que, usado pelo demônio, que está sempre em redor de nós, buscando a quem tragar. Muitas vezes eles penetram em nossa casa, não de maneira visível, mas através da internet, através da televisão, através de tantos meios, de maneira tão dissimulada como ele é, tão disfarçada, e de repente nossos filhos estão no caminho mau, no caminho errado. Que nós possamos ser como Rispa, uma mãe atenta, uma mãe cuidadosa, uma mãe amorosa. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e proteja a nossa família e nos livre a todos de todo mal. Amém.